Olá, habitantes do planeta futebol, aquele abraço, sejam bem-vindos ao meu canal, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. CLS Paulo. Para quem não me conhece, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, porque eu não sou conhecido, eu sou Gerliezer Paulo, jornalista esportivo, moro, nasci e vivo no estado de Goiás, tá bem? Mas vou me atrever aqui a falar de assuntos nacionais neste vídeo. Eu já tenho outros canais dedicados ao futebol goiano, dedicado a campeonatos, que é algo que eu gosto muito, mas esse canal aqui eu destinei ele para falar de assuntos gerais envolvendo o futebol. Realmente, principalmente fazendo reflexões, fazendo crônicas, trazendo os dados, estatísticas. Quero comentar nesse vídeo sobre a mudança da CBF na primeira fase da Copa do Brasil. Como que era, né? Os 80 times que jogam a primeira fase, isso aconteceu nos últimos 8 anos. Os 40 melhores ranqueados jogavam fora de casa. Os 40 piores ranqueados jogavam em casa. E os melhores ranqueados, que jogavam fora de casa, vantagem de jogar pelo empate. Essa vantagem foi retirada. Agora ninguém tem vantagem, porém os 40 piores ranqueados seguem jogando a primeira fase dentro de casa. Na segunda fase não mudou nada, segue da mesma maneira, jogo único, assim como na primeira fase, porém com o mando de campo definido por sorteio e ninguém tem vantagem do empate. Ao meu ver, a CBF corrige um erro histórico ao retirar essa vantagem do empate dos melhores ranqueados na primeira fase, porque era uma vantagem baseada na carteirada. Eu tenho um currículo melhor que o seu, jogo pelo empate. Porque dentro da competição ninguém tinha construído nada. É o primeiro jogo, é a estreia, primeiro embate, primeiro mata-mata e um time já está em vantagem pelo empate. Então, para mim, a CBF corrige um erro histórico. Porém, ela deveria ter ampliado a sua correção de erros históricos. Qual seria o outro? Que o mando de campo fosse definido por sorteio, assim como acontece na segunda fase, que ela trouxesse isso para a primeira fase também. Ninguém tem vantagem de empate nessas fases de jogo único e ninguém tem vantagem de mando de campo. Mando de campo definido por sorteio. Ok? Eu acho que era o mais justo a se aplicar nestes casos. A partir da terceira fase, a competição é de ida e volta, os confrontos são definidos por sorteio, então ela já segue uma didática, uma dinâmica bastante pertinente, né? E penso que seja inquestionável. Então, a CBF, para mim, ela corrigiu apenas metade dos erros históricos. Tinham dois, ela corrigiu um e largou o outro. E imagino que isso vai dar muito debate aí ao longo dessas próximas edições da Copa do Brasil. Vamos ver então aqui como é que está a Copa do Brasil hoje. Primeira fase e segunda fase, jogo único. Na primeira fase, os piores ranqueados jogam em casa. Na segunda fase, sorteio. A partir da terceira fase, as oitavas, as quartas, a semifinal e a final são confrontos de ida e volta. Assim funciona no Brasil. E como é que funciona em outros países? Eu selecionei aqui alguns países para a gente observar. Na Argentina, estou falando aqui no caso das Copas, tá bem, gente? Na Argentina, na Holanda, na Alemanha, as competições, as Copas são disputadas todas em jogo único, da primeira até a última fase, todas em jogo único. Na Inglaterra, Portugal, Itália, Espanha, todas as fases são em jogo único, com exceção da semifinal, disputada em jogos de ida e volta, certo? Então, é essa pequena diferença, né? O modelo básico nas grandes ligas do mundo, jogo único. Porém, aqueles quatro países que eu citei, a Itália, tem outros também, mas eu citei os principais. A Itália, Portugal, a Espanha, elas, elas fazem jogo único com dois jogos na semifinal. Até um país que eu não coloquei ali, mas a França também é jogo único em todas as fases, né? Assim como a Holanda, a Alemanha e a Argentina. Então, é o padrão mundial é de jogo único. O Brasil adota um padrão predominantemente de jogo de ida e volta. Isso, como a gente observa, né, tem países que não têm um modelo único do início ao fim. Eu acho que era algo mais coerente, sabe? Que você adotasse um modelo único do início ao fim. Ou tudo com ida e volta, ou tudo com jogo único.
mas a CBF tem esse formato híbrido, mas outros países também têm esse formato híbrido, no caso nas semifinais, né? Quero até pesquisar um pouco mais depois para descobrir por que, vou me aprofundar nisso, dessas opções dos países europeus em fazer semifinal de jogo único e todo o restante, semifinal com jogo de ida e volta e todo o restante com jogo único. Então, tá aí a reflexão para você, mas eu quero saber de você, torcedor, né? Deixa o clube de lado, né? Deixa o seu clube de lado por um instante. Você gostou da mudança, né, da retirada da vantagem? Você mudaria essa questão do mando de campo? Colocaria um outro formato no mando de campo? Você faria a Copa do Brasil toda ela de jogo único? Você faria a Copa do Brasil toda ela com jogos de ida e volta? Ou você manteria como está? Né? Vamos refletir, vamos bater um papo, vamos dialogar, pois eu quero muito saber a sua opinião. Seja bem-vindo ao canal do Gerliezer Paulo, que no caso sou eu. Grande abraço a todos vocês, uma excelente Copa do Brasil a todos e até a nossa próxima oportunidade.